Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 61, Células de Hashirama adquiridas. Kakuzu sempre teve uma dúvida persistente. Por que Hashirama sempre conseguia pagar suas dívidas de jogo? Sua esposa, Mito, nunca lhe dava dinheiro, e o próprio Hashirama era famoso por perder todas as apostas que fazia. Quando Kakuzu finalmente perguntou, Hashirama coçou a nuca, parecendo um pouco envergonhado. Bem, Madara me ajudou algumas vezes. O quê? A verdade caiu como um raio. Foi o Uchiha Madara quem o salvou. E obviamente Mito não tinha como saber. Então, Hashirama e Madara eram os verdadeiros, enquanto Mito era apenas uma infeliz vítima. Essa revelação fez Kakuzu pensar na neta de Hashirama, Tsunade, que herdara os lendários hábitos de jogo do avô. Assim como Hashirama, Tsunade era infame nos salões de jogos do País do Fogo, ganhando o apelido de a Ovelha Gorda. Mas de onde Tsunade tirava seus fundos de jogo? Alguns alegavam que o clã Senju tinha muito dinheiro, mas naquela época, os Senju já haviam perdido a proeminência em Konoha há muito tempo. Quaisquer bens restantes provavelmente teriam sido desperdiçados por Hiruzen e Danzou. Mesmo assim, Tsunade manteve seu estilo de vida de apostador. Kakuzu suspeitava que sua fonte de renda fosse ninguém menos que Jiraiya. Apesar de sua aparência mediana, a escrita de Jiraiya era de primeira, um talento de platina garantido. Ao contrário de alguns escritores desconhecidos que lutam por migalhas, Jiraiya era um gigante literário, praticamente um escolhido. Todo mês, ele provavelmente entregava seus royalties a Tsunade. Esse arranjo tinha uma semelhança impressionante com a dinâmica entre Hashirama e Madara. Infelizmente para Jiraiya, sua busca incansável pelo coração de Tsunade nunca deu frutos, enquanto Hashirama já havia se separado de Madara há muito tempo. Com a saída de Madara, Hashirama ficou sem rede de segurança. A ideia de Madara limpando sua bagunça deixou Hashirama comovido e melancólico. Agora, com Madara ausente, o vazio em seu coração só poderia ser preenchido pelo jogo. Kakuzu, no entanto, apenas sorriu em silêncio. Dinheiro. Ele já tinha descartado isso. Melhor do que arriscar Hashirama se jogar a seus pés e implorar. Quem sabia quanto custaria cada reverência do primeiro Hokage? Ainda assim, a questão não podia simplesmente terminar ali. Os poderosos irmãos Senju, Hashirama e Tobirama, os pilares do clã, precisavam dele para sustentá-los financeiramente. Seria isso realmente apropriado? Senhor Hokage, estou disposto a adiar o pagamento da dívida, mas você precisa me dizer uma coisa, ou então irei direto até a senhora Mito. Um mês se passou. Em uma noite sem lua e sem estrelas, com nuvens cobrindo o céu, o segundo laboratório de pesquisa biológica em Konoha estava cheio de atividade. Lá dentro, Kakuzu e Tobirama trocaram olhares. À frente deles, ajoelhavam-se dois homens inconscientes, amarrados e prontos para o experimento. Kakuzu assentiu levemente para Tobirama. Vamos começar. Tobirama respirou fundo, fazendo rapidamente sinais de mão, tigre, cobra, cachorro, dragão. Ah! Um grito agudo ecoou enquanto o chakra aumentava. A terra sob seus pés se moveu e pequenas partículas de solo começaram a erodir os corpos dos homens inconscientes. A dor excruciante acordou os homens, seus olhos injetados de sangue se arregalando de agonia. Eles uivaram, seus gritos ecoando pelo laboratório. Mas foi inútil. À medida que o solo envolvia completamente seus corpos, suas vozes cessaram. Talvez tivessem viajado para outro mundo. Quando o ritual terminou, duas almas foram arrancadas das mãos dos Shinigami. Os indivíduos ressuscitados abriram seus olhos negros e rachados, examinando o ambiente desconhecido. As duas figuras pareciam atordoadas e desorientadas. Onde eles estavam? Até Tobirama congelou por um momento, atordoado. Ele tentará invocar seus ancestrais Senju, mas os resultados não corresponderam às suas expectativas. Aqueles dois não eram da Terra do Fogo. Sua aparência, trajes e vozes estavam todos errados. Kakuzu o cutucou com o cotovelo. O que você está olhando? Conseguimos. Sim, fizemos. Um sorriso raro cruzou o rosto de Tobirama. O dia marcava uma conquista monumental. Eles haviam roubado duas almas dos Shinigami. Este era um avanço histórico no mundo Shinobi. Os dois homens ressuscitados permaneceram em estado de choque, mas Kakuzu e Tobirama estavam muito eufóricos para prestar atenção neles. Este foi um salto gigantesco para a ciência Shinobi, uma conquista destinada a ficar gravada na história. Mas então, estrondo. Uma explosão ensurdecedora quebrou seu momento de triunfo. Kakuzu e Tobirama pularam para lados opostos, evitando por pouco os enormes tentáculos de madeira que romperam entre eles. Ambos se viraram, com os olhos arregalados de alarme. A porta do laboratório foi destruída pela explosão, deixando um buraco enorme. Em meio à poeira e aos destroços, Senju Hashirama surgiu, com seu manto de sombra de fogo esvoaçando. Mas este não era o Hashirama despreocupado e despreocupado com o qual estavam acostumados. Sua expressão era sombria, sua aura opressiva. Cada passo que ele dava era deliberado, seu olhar penetrante fixo em Tobirama. Tobirama, a voz de Hashirama era ríspida e implacável. Você realmente achou que eu não saberia o que vocês dois estavam aprontando? Pego como uma criança com a mão na massa, Tobirama entrou em pânico e olhou para Kakuzu. Kakuzu, você? Não é culpa dele, Hashirama interrompeu severamente. Você realmente achou que eu não notaria vocês dois conspirando juntos? Ao ouvir essas palavras, Kakuzu lançou um olhar para Tobirama. O olhar em seus olhos dizia claramente, então a culpa agora é minha? Chamar Hashirama de ingênuo era uma coisa, mas Tobirama era o verdadeiro idiota. A unidade Anbu que ele criou foi projetada para se reportar exclusivamente ao Hokage. Hashirama pode não ter conseguido encontrar os dois, mas a Anbu certamente conseguiu. E se a Anbu os encontrasse, seria tão bom quanto o próprio Hokage encontrá-los. Tobirama acabará de entregar a Hashirama a chave para seus planos por autossabotagem. Eu sabia que algo estava errado na última vez que vi Kakuzu na casa de jogos, murmurou Tobirama. Que tipo de pesquisa é feita à noite em vez de durante o dia?
Foi por isso que o segui até aqui hoje. Kakuzu abriu as mãos, exasperado. Hashirama pode se fazer de bobo, mas ainda assim acabará descobrindo as coisas. Não sou responsável pelas suas más escolhas. Tobirama tentou explicar. Irmão, eles eram apenas condenados à morte. Eu só estava. Silêncio. A voz de Hashirama cortou o ar, sua expressão fria como gelo. Pela primeira vez, ele estava realmente zangado. O que lhe dá o direito de decidir quem vive ou morre? Pode dizer honestamente que não foi só para promover seus experimentos? Tobirama cerrou os punhos, mas não disse nada. Levantou as mãos, formando selos em rápida sucessão. Edo Tensei, solte. As duas almas, arrastadas do submundo sem nem mesmo entender o que havia acontecido, foram novamente puxadas para o abismo pelos Shinigami, lançadas de volta ao sono eterno. Vocês dois, sigam-me, ordenou Hashirama enquanto se virava e saía do laboratório. Kakuzu e Tobirama trocaram olhares antes de segui-los relutantemente. Enquanto os três estavam do lado de fora contemplando a noite escura, ouviu-se um rugido ensurdecedor. Bum, bum, bum. Enormes árvores centenárias irromperam do solo, entrelaçando-se e enrolando-se, engolfando o laboratório em um instante. A partir deste momento, este laboratório não existe mais, declarou Hashirama, voltando seu olhar penetrante para Tobirama. Você vai voltar comigo. Está em prisão domiciliar. Sem minha permissão explícita, você não pode sair. Irmão, Tobirama começou, mas Hashirama não estava com vontade de negociar. Vou nomear outra pessoa para supervisionar a divisão de pesquisa biológica. Nunca mais quero ver experimentos como esse. Com essas palavras, o destino de Tobirama no futuro próximo foi selado. O olhar severo de Hashirama então se voltou para Kakuzu. Quanto a você, Kakuzu, não tem mais permissão para se envolver nesse tipo de trabalho. Essa é a minha última frase. Kakuzu suspirou e deu de ombros com um sorriso amargo nos lábios. Algumas frases bastaram para decidir a questão. No fim das contas, este mundo ainda era um mundo onde a força ditava a justiça. Observando os irmãos Senju se afastarem, Kakuzu soltou um longo suspiro. Ao olhar para o céu, notou a ausência da lua. Não é de se admirar que esta noite pareça tão escura, ele pensou. Se ao menos a lua estivesse lá fora, ele poderia ter considerado registrar uma queixa com o sábio dos 6 caminhos. Esses irmãos Senju, comendo minha comida, usando meus recursos, e agora me deixam abandonado aqui, arruinando meu confortável emprego de 650 mil RY no governo. Isso é um absurdo. Enquanto Kakuzu se enfurecia silenciosamente, um de seus tentáculos de medo do rancor da terra irrompeu do chão, costurando-se novamente em seu pulso. Em sua mão, havia um frasco de sangue. Kakuzu estreitou os olhos, examinando o frasco atentamente. A julgar pela poeira em sua superfície, não era aberto há meses. Mesmo assim, o sangue em seu interior permanecia tão vibrante e fluido como sempre. Uma força vital tão potente só poderia significar uma coisa: as células de Hashirama. Capítulo 62. Fusão e fortalecimento. Tobirama Senju queria descobrir as verdadeiras intenções de Kakuzu. Para isso, elaborou um plano astuto usando as células de Hashirama como isca, criando uma armadilha escondida à vista de todos. Tobirama sabia que alguém tão habilidoso quanto Kakuzu acabaria percebendo esse detalhe e rastreando a amostra de sangue. Era exatamente isso que ele queria. O local onde o sangue estava guardado tinha uma barreira erguida. Qualquer perturbação no sangue de Hashirama alertaria Tobirama imediatamente. Agora, a isca estava lançada, cabia a Kakuzu decidir se teria coragem de mordê-la. Hoje, este assunto chegou ao fim. Kakuzu perdeu o emprego, mas tropeçou em um tesouro. Mesmo assim, ele não demonstrou nenhuma empolgação. Segurar algo tão valioso exigia contenção. Fiel à sua natureza, Kakuzu manteve uma postura calma. Nos dias seguintes, alguns conhecidos próximos, incluindo Nara Shoroku, vieram visitá-lo. Kakuzu, vamos lá, veja o lado bom. Com suas habilidades, encontrar outro emprego vai ser moleza. Foi um pouco precipitado da parte do Okage fechar o laboratório, mas confie no julgamento dele. Se nada mais der certo, você sempre pode se tornar um ninja. O salário inicial é de pelo menos 300 mil rios por mês. Kakuzu estava na casa dos 30, um homem de meia idade subitamente desempregado, sem renda estável. Tudo o que lhe restava eram cerca de 300 imóveis para alugar, uma famosa fábrica de vidro e um antro de jogos de azar escondido que pouquíssimos conheciam. Kakuzu se levantou e agradeceu a Shoroku e aos outros pela preocupação antes de se despedir. Depois disso, passou os dias seguintes deprimido em seu quarto. No entanto, todas as noites, trabalhava silenciosamente em seu laboratório, usando equipamentos para refinar o sangue de Hashirama. Seu objetivo era claro: fusão. Ele não precisava esculpir pedaços de carne para testes. Seus fios de medo e rancor da terra eram mais do que suficientes. No entanto, cada vez que os fios se fundiam com o sangue, os resultados o decepcionavam. Nos frascos experimentais, os fios negros apresentavam vitalidade mínima. No momento em que entraram em contato com o sangue de Hashirama, toda a vida dentro deles foi completamente devorada. Isso confirmou duas coisas: o imenso poder das células de Hashirama e a flagrante fragilidade do corpo de Kakuzu, com exceção de seus corações. Se ele quisesse integrar essas células, só havia uma solução: diluição. Após várias noites de trabalho, Kakuzu encarou o líquido nos frascos com uma expressão preocupada. Esta era a maior diluição que ele conseguia administrar nas circunstâncias atuais, cerca de 260 vezes. Ele não pôde deixar de duvidar de si mesmo. Diluir o sangue de Hashirama 260 vezes? Era praticamente água naquele momento. E no entanto, seus fios negros ainda lutavam para resistir. O medo do rancor da terra dele era realmente tão fraco? Frustrado, Kakuzu passou os 3 dias seguintes fumando em seu quarto. Finalmente, ele se decidiu. 5 corações.
5 jonins de elite. Esse era o limite de sua força atual. Mas neste mundo ninja, se ele não conseguisse ficar mais forte, se permanecesse estagnado, era como se estivesse morto. Pensando em Senju Hashirama e Uchiha Madara, aqueles homens que estavam no auge do poder, Kakuzu sabia que não tinha escolha. Em sua vida anterior, ele fora frágil e desamparado, com seus dias consumidos pela doença. Tendo morrido uma vez, não temia mais a morte. Na verdade, temia ainda mais a estagnação. Com firme determinação, ele pegou uma seriga. A agulha perfurou sua artéria. O êmbolo do injetor comprimiu-se rapidamente sob sua mão. O líquido fluía pelo seu corpo como um rio caudaloso, levado pelos fios negros do medo do rancor da terra. Kakuzu sentiu um frio se espalhando por ele, chegando lentamente à cabeça. Não tinha certeza se era uma reação física ou apenas sua mente lhe pregando peças. Seu corpo ficou mais frio e sua consciência começou a desaparecer. Antes que a escuridão o reivindicasse, ele se agarrou a um pensamento. Esta é a minha chance de mudar o meu destino. Não posso deixá-lo escapar. Não vou deixá-lo escapar. Se eu falhar, prefiro morrer. Pinga, pinga, pinga. O relógio na parede bateu 19 horas, o horário exato em que Kakuzu injetou as células de Hashirama. 3 dias se passaram desde então. Ranger, a porta se abriu lentamente. Uma cabeça cautelosa espiou para dentro. Kakuzu-san, a voz pertencia a Marubushi Kozuki. Kozuki, que tinha 6 anos quando Kakuzu o acolheu, era agora um adolescente e estava prestes a se formar na academia ninja. Kakuzu o instruíra a guardar a porta e não deixar ninguém entrar. Por 3 dias, Kozuki obedeceu fielmente. Mas sua preocupação acabou levando a melhor, e ele decidiu ir ver Kakuzu. A visão lá dentro fez seu coração disparar. Kakuzu estava sentado imóvel no chão, com os olhos fechados e as mãos moles ao lado do corpo. O pânico tomou conta de Kozuki, e seu primeiro instinto foi gritar. Mas ele se lembrou de seu treinamento. Ele era um ninja. Obrigou-se a manter a calma e se aproximou cautelosamente de Kakuzu. O medo de Kozuki o consumia, mas ele procurou por qualquer sinal de vida no corpo de Kakuzu. Então ele viu uma única gota de suor escorrendo pela testa de Kakuzu. Os mortos suam? Kozuki não tinha mais certeza. Tremendo, estendeu a mão para verificar a respiração de Kakuzu. Mas antes que ele pudesse. Svi, ua. Kozuki soltou um grito estrangulado, quase morrendo de medo. Antes mesmo que seus dedos roçassem o nariz de Kakuzu, uma mão poderosa se lançou e agarrou seu pulso. Ele queria gritar, mas antes que pudesse pronunciar mais do que algumas sílabas, outra mão tapou sua boca. 1 minuto depois, Kozuki ofegava pesadamente. O aperto em seu pulso havia afrouxado, e a outra mão também havia desaparecido. Enquanto esfregava o pulso dolorido, ergueu os olhos completamente perplexo. Não havia dúvida, mortos não suam, certo? E no entanto ali estava Kakuzu, encharcado de suor que praticamente evaporava no ar frio. Kakuzu-san, você está bem? Kozuki perguntou cautelosamente, finalmente convencido de que não era uma brincadeira macabra. Kakuzu enxugou o suor da testa, um leve sorriso aparecendo no canto dos lábios. Estou bem. Acabei de ter um sonho muito longo. Aquele sonho, no entanto, não fora comum. Mostrou a Kakuzu uma visão de suas vidas passadas e de seu eu presente. Ele não era apenas o Kakuzu deste mundo, nem o Kakuzu de sua vida passada. Ele havia se tornado algo inteiramente novo, uma existência renovada, forjada com seus próprios pensamentos e vontades. Com uma determinação ardente de sobreviver em sua vida passada, Kakuzu sabia de uma coisa: desta vez ele não cairia. Ao acordar, teve uma revelação. Imortalidade não se tratava apenas de vida eterna, mas também de invencibilidade. A verdadeira imortalidade significava garantir que ninguém jamais o machucaria novamente. Ele jurou aproveitar todas as oportunidades para se fortalecer, não importa o que acontecesse. Esta vida, ele percebeu, não era um papel coadjuvante. Ele era o protagonista. Agora que estava acordado, o coração de Kakuzu estava firme. No entanto, 3 dias e noites de batalha mental haviam cobrado seu preço, deixando-o física e emocionalmente esgotado. Kozuki, obrigado. Kozuki lhe deu um pequeno sorriso aliviado. Claro, Kakuzu-san. Descanse um pouco. Vou ao mercado comprar algo para te ajudar a recuperar as forças. Assim que Kozuki confirmou que estava tudo bem, ele saiu do quarto, fechando a porta firmemente atrás de si. Assim que a porta se fechou, Kakuzu expirou profundamente, com a respiração pesada de fadiga. Mas apesar da exaustão, havia algo que ele não podia ignorar, algo que precisava testar imediatamente. Ele se levantou, sentindo uma estranha solidez no corpo que não existia antes. Levantando as mãos lentamente, juntou-as, canalizando o chakra por todo o corpo com precisão praticada. Jutsu do clone multissombra. Bang, 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 bang. Nuvens espessas de fumaça encheram a sala e quando se dissiparam, ela estava repleta de clones idênticos de Kakuzu, cada um pronto. Capítulo 63. Renascimento e imortalidade. Rato, boi, tigre, macaco, javali, cabra, cobra. As mãos de Kakuzu se moviam de forma imprecisa, formando selos com precisão praticada. Técnica de caminhada na noite escura. Uau! As luzes da sala se apagaram instantaneamente. Até o brilho fraco do lado de fora desapareceu, mergulhando tudo na escuridão total. A única iluminação vinha dos olhos de Kakuzu, brilhando como brasas no vazio escuro como breu. Essa técnica, um genjutsu de alto nível, cegava temporariamente o alvo. Se devidamente refinada, Kakuzu refletiu, poderia até se igualar à grandiosidade da lendária destreza em genjutsu dos Uchiha. Ele reverteu os selos, dissipando a técnica. A escuridão se dissipou e Kakuzu encostou-se na parede, respirando fundo enquanto avaliava as mudanças em seu corpo. As células de Hashirama Senju finalmente lhe concederam um vislumbre de oportunidade. Seu sangue circulava com vitalidade renovada, seus caminhos de chakra vibravam com potencial.
Essa era a base para sua evolução contínua. Até então, ele havia dominado quase todas as técnicas proibidas de Tobirama Senju. Tudo, exceto o deus voador do trovão. Mesmo a mais complexa delas, o Edo Tensei, não representava um desafio intransponível. É claro que a versão atual do Edo Tensei estava longe da iteração aperfeiçoada vista durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Nesse estágio, a técnica carecia de precisão para reviver alvos. Quem ou que ela invocava dependia inteiramente do acaso, shinobis, civis, samurais ou algo completamente diferente. A linha do tempo era igualmente imprevisível, trazendo indivíduos de diferentes momentos de suas vidas. Um indivíduo revivido podia reter 80% de sua força máxima, ou apenas 20%. Poderia até retornar como bebês. Os resultados podem ser estranhos, para dizer o mínimo. Kakuzu tinha uma teoria sobre essas técnicas de ressurreição, fossem elas o Edo Tensei, o renascimento Rini ou a reencarnação da própria vida. Todas elas provavelmente exigiam a compreensão dos conceitos metafísicos de tempo e espaço para interagir precisamente com o domínio do Shinigami. Sem isso, os resultados seriam sempre inconsistentes. Tal maestria, Kakuzu raciocinou, estava além do alcance atual de Tobirama. Essas técnicas eram obra de pioneiros, destinadas a serem refinadas por seus sucessores. Veja o Jutsu de Clones Multisombras, aperfeiçoado por Naruto Uzumaki, ou o Deus Voador do Trovão, simplificado por Tobirama Senju. E quanto ao Edo Tensei, ele eventualmente encontraria seu mestre em Orochimaru. E, Tobirama, o ninja dos direitos autorais. Quando você ressuscitar, é melhor começar a arrecadar royalties, deve render dezenas de bilhões. O suficiente para décadas de pesquisa. Voltando ao assunto em questão, Kakuzu se endireitou, inclinando-se levemente para frente enquanto seus braços se estendiam para trás. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. Os fios negros de sua técnica do medo do rancor da terra começaram a se desfazer de seu corpo. À medida que os fios se espalhavam, o mesmo acontecia com os parceiros de Kakuzu. Ao liberá-los, ele aumentou sua consciência das mudanças internas do seu corpo. Os fios negros ainda cobriam seu corpo como sempre. No entanto, abaixo deles, uma fina camada de tecido recém-formado começara a crescer. Uma estrutura frágil, porém viva. Essa fusão de vida e fios do medo do rancor da terra representava a síntese do renascimento e da imortalidade. Não demorou muito para que todos os seus parceiros surgissem. Eles estavam diante dele, com formas variadas em altura e constituição física. Entidades irracionais existiam apenas para seguir os comandos de Kakuzu. Cada parceiro possuía um coração, e assim como Kakuzu, o tecido recém-desenvolvido sob suas conchas negras espelhava sua transformação. No entanto, Kakuzu percebeu que o novo tecido ainda estava subdesenvolvido, semelhante ao de um recém-nascido. Alcançar a durabilidade de um adulto levaria pelo menos 10 anos de crescimento e treinamento. Não que isso importasse. Para alguém como Kakuzu, o tempo era pouca coisa. O que mais o intrigou foi um desenvolvimento diferente. Colocando a mão sobre o peito, Kakuzu observou seus parceiros. Fogo, parceiro alfa, envolto em uma mortalha carmesim. Água, parceiro beta, fluindo como líquido. Relâmpago, parceiro gama, crepitando de energia. Vento, parceiro delta, afiado e ágil. Terra, parceiro epsilon, usando uma máscara marrom amarelada. Tradicionalmente, o coração da Terra sempre permaneceu dentro do corpo de Kakuzu. Suas propriedades defensivas o tornavam a escolha ideal para proteger seu núcleo. No entanto, hoje, até mesmo o coração da Terra havia sido externalizado. Kakuzu podia sentir isso. Outra batida cardíaca, firme e forte. Baque, baque, baque. Um novo coração se formou dentro dele. Diferentemente dos outros corações, este não incorporava uma natureza elemental, mas a própria essência do jutsu proibido de Kakuzu. Isso significava que a partir de agora, ele tinha outro aliado poderoso na batalha. Onde antes lutava com 5, agora lutaria com 6. Kakuzu deu um sorriso irônico. Sua força havia inegavelmente dado mais um salto à frente. O surgimento do sexto coração não foi nenhum mistério. A fusão bem-sucedida das células de Hashirama com o medo do rancor da Terra desencadeou essa evolução? Prova de que uma nova vida estava nascendo em meio às condições da imortalidade. Assim como os 10.000 Zetsu brancos, cujas vidas artificiais surgiram das células de Hashirama. O corpo de Kakuzu agora permitia o surgimento de novos corações sem rejeição. Satisfeito com o resultado, Kakuzu pensou, nada mal. Sou voz, sou voz, sou voz. Sob seu controle consciente, 5 formas de vida retornaram ao seu corpo em perfeita harmonia. Com sua nova forma, Kakuzu decidiu que era hora de se preparar para os próximos passos. Alguns dias depois, no complexo Senju, a luz do sol entrava pelas janelas, enchendo o cômodo com calor e luminosidade. Senju Tobirama estava sentado de pernas cruzadas no chão, com uma caneta presa entre os dentes, enquanto franzia a testa em profunda reflexão. De repente, o movimento sutil da caneta parou, imóvel em sua boca. Com o menor esforço, Tobirama poderia tê-la transformado em uma shuriken, pronta para atacar em um instante. Seus olhos penetrantes e estreitos se voltaram para a porta. Alguém havia chegado sem ser convidado. Ele já havia sentido a presença deles, mas o que o intrigou foi a falta de qualquer aviso dos guardas posicionados do lado de fora. Fechando os olhos, Tobirama se concentrou na assinatura de chakra. E então seus olhos se abriram de repente. Algo está errado. No terraço, Kakuzu permaneceu casualmente, cumprimentando Senju Momoka com um breve aceno de cabeça antes de saltar para a entrada. Aterrissou sem esforço, entrando no campo de visão de Tobirama. Você ficou mais forte. Muito mais forte, comentou Tobirama, tirando a caneta da boca e deixando seu trabalho de lado.
Seu olhar para Kakuzu era penetrante e sério. Ele se lembrou da batalha de anos atrás. Na época, Tobirama não havia compreendido completamente as habilidades de Kakuzu, enquanto Kakuzu havia estudado a fundo a técnica do deus voador do trovão. A luta terminou com Kakuzu usando sua inteligência superior para vencer. Com o passar dos anos, as capacidades de Kakuzu gradualmente se revelaram, mas seu poder parecia estagnado. Tobirama presumiu que Kakuzu já havia atingido seu auge. Mas agora, ao vê-lo hoje, Tobirama não pôde deixar de reconsiderar. Ficou claro que Kakuzu vinha se aprimorando há anos, o que o levou a um avanço. Tobirama percebeu que sua compreensão anterior de Kakuzu era incompleta, até mesmo falha. O mais intrigante é que Tobirama sentiu que ainda havia um véu espesso ao redor de Kakuzu, uma mortalha que nem mesmo sua percepção aguçada conseguia penetrar. Quão forte Kakuzu estava agora? Nem Tobirama conseguia dizer. Percebendo o espanto na voz de Tobirama, Kakuzu deu um leve sorriso e inclinou a cabeça, gesticulando em direção ao pátio. Quer testar lá fora? Ofereceu Kakuzu. Conversar só nos leva até certo ponto. Uma boa briga deixaria isso claro. Afinal, fazia anos que Kakuzu não lutava a sério. Ele estava preocupado que pudesse estar enferrujado. Mas Tobirama balançou a cabeça e voltou sua atenção para as plantas sobre a mesa. Eu não vou. Ao ouvir isso, Kakuzu coçou o nariz sem jeito. Não esperava uma recusa tão direta. O motivo de Tobirama, no entanto, era simples. Hashirama o havia ordenado estritas a não sair do complexo. Se Tobirama ousasse sair, Hashirama quebraria as pernas ao retornar. E brigar no pátio? Isso também não era uma opção. Se destruíssem o complexo de Senju, Kakuzu poderia sair sem preocupações, mas Tobirama, Hashirama com certeza quebraria as pernas por isso também. Resignado, Tobirama permaneceu em seu quarto. Kakuzu entrou sem ser convidado e sentou-se em frente a Tobirama. Ao ver o normalmente digno Tobirama em tal estado de restrição, Kakuzu não pôde deixar de rir. Deve ser difícil para você. Não se preocupe, vai passar. Seu olhar se voltou para os projetos nos quais Tobirama estava trabalhando. Mesmo sendo segundo em comando do clã Senju, você ainda encontra tempo para se aprofundar em pesquisas sobre jutsus proibidos? Tobirama não olhou para cima. Apenas soltou um preguiçoso. Só estou passando tempo revisitando teorias antigas e sem solução. Duvido que esta algum dia dê certo. Kakuzu ergueu uma sobrancelha. Existiria mesmo um jutsu proibido que Tobirama não pudesse completar? Com a curiosidade aguçada, ele se aproximou para examinar as plantas. Ao ler o título da técnica, sua expressão mudou. Isso é. Capítulo 64. A arte proibida do Kinjutsu. Onikirara. Técnica Quimera. O surgimento dessa técnica proibida foi inesperado, mas não totalmente chocante. Você começou a pesquisar linhagens, não é? Exatamente. Tobirama Senju assentiu levemente para Kakuzu. Como um shinobi de alto nível do mundo ninja, não havia necessidade de fingimentos. O Sharingan dos Uchiha. O Byakugan dos Iga. As imensas reservas de chakra dos clãs Senju e Uzumaki. A singularidade dele se resumia a uma coisa, linhagens. Ou, em termos técnicos, Kekkei Genkai. Você está tentando combinar várias Kekkei Genkai? O que você nunca considerou isso? Os dois trocaram um olhar cúmplice, sorrindo levemente, sem responder diretamente. Algum progresso? Perguntou Kakuzu. Existe, mas é a parte mais difícil, admitiu Tobirama, mordendo a ponta da caneta enquanto olhava um pergaminho coberto de diagramas. Eu experimentei fundir duas linhagens diferentes, na esperança de criar algo totalmente novo. Mas descobri que a rejeição entre os dois tipos sanguíneos é significativa. Eles não conseguem se harmonizar facilmente. Pior ainda, a mistura danifica o corpo do hospedeiro. No início, recusei-me a acreditar e continuei testando. Depois de 8 tentativas, só uma vez vi um vislumbre de sucesso. Mesmo assim, percebi que a fusão completa leva no mínimo 10 anos. Tobirama parou de falar, sabendo que Kakuzu já podia adivinhar as implicações. Mesmo que duas linhagens se fundam, não há garantia de que produzirão uma nova Kekkei Genkai ou concederão maestria sobre ambas. E esperar uma década? Nem todo mundo tem esse luxo, comentou Kakuzu, batendo os dedos ritmicamente na mesa. Tobirama não era um idealista. Ele viu a era dos estados combatentes em primeira mão, onde a expectativa de vida mal ultrapassava os 30 anos. Nem mesmo seu irmão mais velho, Hashirama, conseguiu escapar dos limites da mortalidade. Tobirama não tinha certeza de quantas décadas lhe restavam para prosseguir com esse experimento. E além do tempo, havia obstáculos: financiamento, a desaprovação do irmão e inúmeras outras distrações. Ele entendeu que esse era um experimento fadado ao fracasso. À sua frente, Kakuzu parecia calmo, mas por dentro estava atônito. Seu olhar se deteve no pergaminho incompleto da técnica Quimera. A técnica não estava concluída e seus riscos eram desconhecidos. Tobirama não tinha intenção de testar em si mesmo. A imprudência poderia levar ao desastre. Mas se tivesse sido um pouco mais ousado, poderia ter pegado o Sharingan de um Uchiha e se escondido por décadas, permitindo que as linhagens Senju e Uchiha se fundissem lentamente. Embora ele não despertasse o Rinnegan como uma alma reencarnada faria, a verdadeira fusão das duas linhagens poderia significar uma espécie de regressão ancestral. Ainda assim, isso era apenas uma fantasia. Até Tobirama admitiu que combinar duas linhagens era quase impossível, especialmente com Kekkei Genkai de nível superior. O risco de fracasso só aumentava. O nascimento de um único Rinnegan pode tornar o shinobi mais forte, frágil e envelhecido. A fusão de linhagens não era algo que qualquer um poderia conseguir. Kakuzu refletiu que sua própria fusão com as células de Hashirama era provavelmente uma exceção única. Nenhuma outra linhagem conseguiu manter tamanha vitalidade mesmo depois de ter sido diluída ao longo dos séculos. É por isso que as células de Hashirama se tornaram o padrão ouro para os poderosos nos últimos anos, com até mesmo Danzo clamando por uma parte da ação.
Quanto a Kakuzu, a adaptação a esse corpo provavelmente levaria mais uma década antes que ele pudesse fortalecer ainda mais as células. Ele olhou para Tobirama, que parecia já ter descartado a pesquisa. Com um gesto descuidado, Tobirama jogou o rascunho em uma pilha próxima. O pergaminho flutuou ao vento e acabou pousando em algum canto obscuro da propriedade Senju. Se estivesse perdido, Tobirama não se daria ao trabalho de procurá-lo. Para ele, era apenas um pedaço de papel. Anos mais tarde, um jovem garoto chamado Iruko tropeçou nele por acaso. O que Tobirama viu como lixo se tornou uma tábua de salvação para Iruko, perdida em seu próprio deserto de desespero. Iruko investiu todo o seu potencial e obsessão na pesquisa da viabilidade da técnica quimera. Quando alguém não tem nada além de determinação, ele se torna uma força aterrorizante. Um dia, após observar um garoto que havia roubado os olhos de seu amigo, Iruko teve uma epifania. A técnica quimera completa nasceu. A Tobirama, o ninja dos direitos autorais não reconhecidos. Por outro lado, a versão de Iruko era diferente da de Tobirama. Simplificando, Iruko priorizou velocidade e força bruta, enquanto Tobirama se inclinou para a fusão gradual. Kakuzu preferiu a abordagem de Tobirama. A pressa geralmente levava ao fracasso, e a ganância de Iruko por poder o tornava imprudente. De acordo com as alegações de Iruko, a combinação de 5 Kekkei Genkai garantiria a imortalidade e desencadearia uma quarta grande guerra ninja. Ridículo! Imortalidade de 5 linhagens? Ele consultou o sábio dos 6 caminhos primeiro? A verdadeira imortalidade neste mundo pertencia a pessoas como Kakuzu e Orochimaru, não a uma linhagem improvisada. Quanto ao início da quarta grande guerra ninja, durante esse período, pessoas como Rinnegan Nagato, Kamui Obito, Jiraiya no modo sábio e o mais forte dos 5 Kage, Noki, certamente poderiam lhe dar trabalho. No fim das contas, porém, a situação de Iruko era bastante lamentável. Afinal, ela teve um destino semelhante ao de Kakuzu. Apesar de tão poderoso, ele foi derrotado por algum jutsu aleatório de liberação de vento. Não fazia sentido, absolutamente nenhum. Os pensamentos de Kakuzu vagavam por toda parte enquanto ele refletia sobre isso. Ao vê-lo tão perdido em pensamentos, Tobirama Senju presumiu que Kakuzu estivesse imerso em profunda contemplação. Ei! O que foi? Kakuzu voltou à realidade, arrancado de seu devaneio pela voz de Tobirama. Tobirama lhe entregou outro conjunto de anotações. Já que está tão interessado, considere este exemplar seu. Estude-o com calma. Com isso, Kakuzu sorriu interiormente. Pegou as anotações e começou a folheá-las lentamente. O conteúdo era extenso, detalhando as diferenças entre integrar a Kekkei Genkai e fundir linhagens comuns. Após uma rápida leitura, chegou à conclusão. Fundir a Kekkei Genkai, no fim das contas, levaria tempo, décadas, até séculos. Esperar tanto tempo? Tobirama não conseguiria. Iruko também não. Mas e o Kakuzu? Tempo não era problema. Satisfeito, Kakuzu guardou as anotações. Você é muito generoso, Tobirama. Me dar algo assim? Não tem medo de que eu acabe como você, trancado pelo seu irmão mais velho? Tobirama franziu a testa. Hashirama não tinha ido atrás de Kakuzu por um motivo, e não era por causa de dívidas não pagas. Não, aos olhos de Hashirama, Tobirama era o verdadeiro culpado e merecia enfrentar as consequências sozinho. Era por isso que ele havia confinado apenas Tobirama. Mas se Kakuzu decidisse reconstruir seu laboratório, bem, a história poderia mudar. Kakuzu já imaginava. Hashirama não só usaria a desculpa de dívidas não pagas, como também confiscaria seus fundos para alimentar seus vícios em apostas. Não era um cenário ideal. Ainda assim, havia uma solução: levar sua pesquisa para fora de Konogakakure. Problema resolvido. Capítulo 65. Uma nova jornada. Despedidas são uma parte inevitável da vida. Mesmo depois de passar anos ali, Kakuzu não conseguia negar uma peculiar sensação de apego. Ainda assim, despedidas excessivamente emocionais não eram seu estilo. Para conhecidos como trio Ino Shikasho, Kakuzu pulou as despedidas pessoais, optando por enviar Marubushi Kozuki para entregar 10 milhões de ryu a cada um deles como um símbolo de gratidão pelos anos de camaradagem. Os empreendimentos comerciais de Kakuzu em Konogakakure também não seriam abandonados. Ele confiou a administração dos imóveis para aluguel a Kozuki, que garantiria que a renda fosse depositada diretamente na conta de Kakuzu. Com bancos espalhados pela Terra do Fogo, controlar sua crescente riqueza seria uma questão simples. Sua fábrica de vidro e casas de jogo também foram deixadas em mãos competentes, com instruções claras de remeter os lucros mensalmente. Kakuzu apreciava o luxo de ganhar dinheiro sem levantar um dedo. Caminhando em direção aos portões de Konoha, ele carregava pouca bagagem, assim como quando chegou. Vestido com sua capa enorme e carregando uma única mala de viagem, Kakuzu caminhava com passos calmos e comedidos. Em pouco tempo ele chegou à entrada da vila. Parando brevemente, ele olhou para a torre de guarda. O ninja saltou e pousou diante dele. Já vai embora? Perguntou Senju Momoka com uma expressão calma, mas curiosa. Ficar confinado na vila é muito chato. Estou saindo para viajar, respondeu Kakuzu com um sorriso fraco. Quando você vai voltar? 1 ou 2 anos, talvez. Ambos trocaram breves sorrisos. Kakuzu não era um shinobi de Konoha, nem compartilhava laços profundos com Momoka. Como ninjas, sabiam que era melhor não deixar as emoções se acumularem. Com um aceno educado, Momoka se afastou, despedindo-se silenciosamente. Kakuzu não disse mais nada, seus passos ecoando enquanto cruzava os portões de Konoha e se aventurava no mundo aberto. No momento em que ele deixou o perímetro da vila, o selo sensorial colocado nele por Senju Tobirama foi ativado. Dentro do complexo Senju, Tobirama imediatamente sentiu a mudança. A marca do deus voador do trovão que ele havia colocado em Kakuzu ainda estava intacta. Um lampejo de pensamento lhe passou pela cabeça enquanto ele retomava sua pesquisa, mas decidiu não prosseguir. Enquanto isso, Kakuzu respirou fundo, saboreando o ar fresco da montanha. Seu destino não era à toa.
Há muito tempo, durante uma conversa com Senju Hashirama, Kakuzu perguntara sobre a localização dos santuários das artes sábias. As artes sábias, uma anomalia no sistema de chakras padrão, permitindo que os praticantes aproveitassem a energia da natureza, ofereciam um poderoso caminho para a força. Embora o modo sábio fosse uma das habilidades características de Hashirama, o antigo Hokage não havia ocultado informações. Sinceramente não sei, admitiu Hashirama. Entrei na floresta Shikotsu por puro acaso enquanto treinava minha liberação de madeira. Estava exausto e entrei sem perceber. Kakuzu ficou sem palavras diante da resposta casual. Como ele encontraria um lugar assim sem a liberação de madeira? Vendo sua frustração, Hashirama deu uma segunda sugestão. Santuários de sábios e reinos de invocação compartilham semelhanças, ambos são espaços sobrenaturais. Com um pouco de sorte você pode encontrar um. A ideia tinha algum mérito. Pensando nas inúmeras estátuas de pedra no Monte Myoboku, Kakuzu supôs que provavelmente fossem remanescentes daqueles que tiveram sorte no passado. Hashirama então lembrou de um possível local. Quando treinei a liberação de madeira foi perto do canto sudeste da Terra do Fogo, perto da fronteira com a Terra da Água. E assim Kakuzu decidiu testar a sorte, embora não fosse ingênuo o suficiente para esperar sucesso garantido. Para garantir que sua viagem não fosse em vão, ele planejou se preparar ao longo do caminho. Sua jornada o levou a um prédio de aparência decrépita que lembrava um banheiro público. Ele fez uma careta, mas entrou mesmo assim. Descendo ao segundo subsolo, ele encontrou o gerente da estação, um homem careca na casa dos 30, cuja cabeça brilhante só se comparava ao brilho dos olhos. O homem se iluminou ao ver Kakuzu. Ah, estimado Shinobi, você parece um profissional habilidoso, exclamou o homem entusiasmado. Temos uma variedade de novas missões disponíveis para seleção. Não perca. Ah, a propósito, acrescentou ele timidamente, nosso sistema de refrigeração está quebrado, então há um certo fedor vindo dos corpos armazenados. Tivemos que escolher este lugar para mascarar o cheiro. Espero que não se importe. Chega de conversa, Kakuzu retrucou, acenando com desdém. O homem careca obedeceu rapidamente, colocando os pergaminhos da missão sobre a mesa. Os mais antigos estavam cobertos de poeira, com as bordas desgastadas por anos de abandono. Os pergaminhos superiores continham nomes familiares. Senju Hashirama, recompensa, 153,2 milhões de ryu. Uchiha Madara, recompensa, 149,8 milhões de ryu. Yuga Tenjin, recompensa, 73 milhões de ryu. Raikage, a recompensa, 72,5 milhões de ryu. Senju Tobirama, recompensa, 60 milhões de ryu. Essa recompensa não é um pouco exagerada? Nunca subestime a memória de Kakuzu. Quando se tratava de recompensas de alto valor, ele conseguia se lembrar de cada detalhe por décadas, talvez até um século. Por exemplo, a recompensa de Senju Tobirama sem dúvida havia aumentado em 5 milhões de rios. Ei, senhor, aqueles que andam causando alvoroço no mundo ninja ultimamente tendem a ver suas recompensas aumentarem rapidamente. Além disso, com o passar do tempo, a moeda se desvalorizou um pouco, então houve um ligeiro aumento em seu valor. Ao ouvir isso, Kakuzu entendeu. Simplificando, quanto mais notório alguém era, mais rápido sua recompensa aumentava. Pessoas como Senju Hashirama, Uchiha Madara e até mesmo o primeiro Raikage, que certa vez ousou pechinchar com Hashirama, se enquadravam nessa categoria. Enquanto isso, aqueles que se mantinham discretos tinham suas recompensas aumentando ao longo dos anos, principalmente devido à inflação, desde que sua força não diminuísse. Os olhos de Kakuzu percorreram os bilhetes de recompensa, um após o outro. Enquanto ponderava qual alvo seria o melhor pagamento no próximo dia, o careca tagarela não resistiu a falar novamente. Ei, senhor, posso recomendar um alvo com excelente custo-benefício. Dê uma olhada. Seguindo o dedo apontado pelo homem, o olhar de Kakuzu pousou em um papel que valia 30 milhões de ryu. Entretanto, Kakuzu imediatamente notou algo suspeito nisso. O retrato retratava um homem na faixa dos 20 anos, com cabelos castanhos, feições marcantes e aparência decente. Nome, Ruto. Descrição, ninja desonesto de Kirigakuri, força de nível Jnin. Requisito da missão, capturar vivo e entregar no local especificado. Recompensa, 30 milhões de ryu. Enquanto estudava o papel, os olhos de Kakuzu se estreitaram. Capturar um Nin vivo aumentava a dificuldade da missão. No entanto, para um caçador de recompensas habilidoso, quebrar os membros do alvo e arrastá-lo até o destino geralmente não era um grande problema. Mesmo assim, esse preço não estava um pouco alto demais? Vendo o silêncio contemplativo de Kakuzu, o homem careca rapidamente se apressou para explicar. Senhor, para ser honesto, este é o alvo mais econômico disponível atualmente. Pelo que eu vi, bilhetes semelhantes já foram emitidos em outras estações. Quanto à recompensa ser um pouco generosa, não há motivo para preocupação. Afinal, você estará se infiltrando na Terra da Água para capturar alguém, e o risco justifica um pagamento maior. Não hesite mais. Se continuar pensando, alguém pode pegá-lo antes de você. 30 milhões não é uma quantia pequena, sabia? Enquanto a tagarelice incessante do homem careca continuava, o olhar de Kakuzu se ergueu lentamente, uma aura arrepiante envolvendo o quarto. Mais uma palavra e eu acabo com você. O homem careca imediatamente se calou, e uma gota de suor frio escorreu pela sua testa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Liberação de fervura. As montanhas se estendiam infinitamente, seus picos como dentes pontiagudos perfurando o céu.
Envolta em densa névoa, a paisagem parecia majestosa e sinistra, um cenário de puro poder e mistério. Sob o espesso véu de neblina, não havia terra firme, apenas rios serpenteando pelo terreno como veias, suas águas convergindo para o coração do mar. O oceano se espalhava como uma fera devoradora, seus incontáveis ramos esculpindo a terra em ilhas fragmentadas. Esta era a terra das águas, um reino de inúmeras ilhas, cada uma com sua cultura e charme únicos. O isolamento causado pela distância e pelas águas traiçoeiras fazia de cada ilha um mundo à parte, distinto das demais. Entre essas ilhas ficava a Ilha Higetsu, um lugar obscuro e coberto de vegetação, repleto de florestas densas, mas carente de água doce. Desabitada há anos, tornou-se um recanto esquecido e selvagem da terra da água, um esconderijo perfeito para aqueles que buscavam desaparecer. Na névoa sufocante, o choque do aço ecoou fortemente. Clang, clang, figuras dispararam pela névoa, lâminas colidindo em faíscas. 5 shinobi vestidos com uniforme cinza e preto, com as testas marcadas com o símbolo da terra das águas quentes, deslizaram pelo chão úmido, reagrupando-se em uma formação predatória. Cercando suas presas, seus olhos brilhavam com a emoção da caçada. No centro do círculo, estava um shinobi solitário. Seus cabelos castanho-avermelhados emolduravam um rosto de traços marcantes, e sua constituição magra, marcada pelas cicatrizes de inúmeras batalhas. Em volta do braço, um protetor de testa ostentava o símbolo de Kirigakuri, 4 linhas diagonais fluindo como água em cascata. O líder do shinobi de água quente, Tetsu, desenrolou um cartaz de procurado, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro enquanto ele estudava o rosto familiar. Ora, quem imaginaria que você alcançaria esse preço? Zombou ele. 30 milhões de RY. É uma quantia que ninguém poderia ignorar. Não nos leve a mal, Ruto. Não é nada pessoal. O desertor de Kirigakuri, Ruto, olhou nos olhos dos caçadores de recompensas. Tetsu, você está nadando em águas muito mais profundas do que imagina. Mesmo que me mate, nunca verá esses 30 milhões. Tetsu riu, impassível. Poupe-me dos avisos. Fizemos nossa lição de casa. Rapazes, vamos terminar isso rápido. Ruto suspirou. Não havia como argumentar com homens cegos pela ganância. Assim seja, ele murmurou, levantando as mãos enquanto seus dedos dançavam através de uma sequência de selos. Tetsu gritou um comando. Cuidado! Ele está liberando sua liberação de fervura pessoal, coloquem máscaras e prendam a respiração. Os caçadores de recompensas entraram em ação, vestindo máscaras de gás rudimentares enquanto Ruto exalava. Uma névoa pálida saía de sua boca, curvando-se e misturando-se à névoa natural. O ar ficou mais pesado, a temperatura subindo sutilmente. Agora, Tetsu rugiu, lançando uma rajada de shuriken. Seus companheiros o imitaram, liberando uma saraivada de armas e jutsus de baixo nível. Ruto saltou para trás, suas mãos firmes, sem se soltarem do selo, enquanto continuava a liberar sua névoa. Minutos se passaram em um tenso jogo de gato e rato, mas a sorte se voltou contra Ruto. Uma lâmina roçou seu braço, sangrando. Estremecendo, ele tropeçou com o pé instável enquanto os caçadores de recompensas apertavam a rede. Tetsu riu triunfantemente. Você está encurralado, Ruto. Seja esperto e venha em silêncio, ou faremos com que você saia daqui em pedaços. Cercado, Ruto permaneceu estranhamente calmo. Ele olhou para Tetsu com um leve sorriso irônico. Você acha que me conhece só porque leu meu aviso de recompensa? Que ingenuidade. Pergunte a si mesmo. Por que Kirigakuri não veio me buscar pessoalmente? Por que oferecer uma recompensa em vez de enviar a sua própria? Tetsu hesitou, sua bravata vacilou por uma fração de segundo. É porque eles sabem, continuou Ruto com a voz fria. Eles sabem que tolos como você farão o trabalho sujo sem entender o perigo. Você caiu numa armadilha, e agora é tarde demais. Um lampejo de medo cruzou os rostos dos caçadores de recompensas enquanto a névoa se espessava e a temperatura ao redor deles aumentava assustadoramente. Liberação de fervura. O que você disse? A expressão calma de Ruto, aliada ao seu tom firme, não demonstrava nenhum sinal de pânico. Essa postura inabalável provocou uma onda de inquietação entre as fileiras de caçadores de recompensas e até mesmo entre seu líder, Amennu. De repente... O que está acontecendo? Um dos caçadores de recompensas gritou de dor, agarrando o pulso. Para seu horror, percebeu que a pele exposta de sua mão havia começado a se deteriorar, apodrecendo em um ritmo alarmante. Enquanto sua voz agonizante ecoava pela névoa, os outros começaram a perceber que algo estava terrivelmente errado. Durante a batalha, eles sentiram um vago desconforto, como uma pequena chama queimando seus corpos. No entanto, com a intensidade da luta e a ausência de flutuações significativas de chakra, eles ignoraram o desconforto. Agora que haviam parado, a realidade os atingiu como uma tempestade. Suas roupas, expostas à névoa, desintegravam-se aos poucos, e qualquer pele exposta corria rapidamente. Para alguns, não era apenas a carne que estava sendo consumida, o efeito corrosivo havia atingido os ossos. Em poucos segundos, os caçadores que antes estavam em vantagem foram reduzidos ao caos. Um por um, largaram as armas, contorcendo-se em agonia, agarrando-se aos braços corroídos e outras áreas afetadas. Mas foi inútil. Enquanto permanecessem envoltos nessa névoa, cada centímetro de seus corpos sofreria o mesmo destino. Amennu, o líder dos caçadores de recompensas, se saiu um pouco melhor devido à sua habilidade. Mas nem ele conseguiu escapar da dor lancinante da sua carne em decomposição. Rangendo os dentes, lançou um olhar de dor para Ruto. O que você fez? Abaixando as mãos, os selos completos, Ruto respondeu com um tom frio e indiferente. Você realmente achou que usar máscaras de gás ou prender a respiração iria te salvar? Ele deu um passo à frente, sua voz tão firme como sempre. Isso não é gás venenoso. O que você está enfrentando é minha Kekkei Genkai única, liberação de fervura. Capítulo 67, Lança Trovão.
Droga! Amennu rosnou com os olhos vermelhos de frustração. Uma profunda sensação de raiva fervia dentro dele. Porque a informação não havia mencionado as verdadeiras capacidades da liberação de fervura. Aqueles superiores em Kirigakure eram escória, enviando nessa missão sem sequer um aviso. Ele apostava sua vida que havia segredos ainda maiores escondidos nas habilidades de Ruto. Mas naquele momento Amennu não podia se dar ao luxo de pensar nisso. A recompensa de 30 milhões de RY era tentadora, claro, mas apenas se ele vivesse para reivindicá-la. Como um caçador de recompensas experiente, ele sabia quando cortar suas perdas. Recuem! Vamos agora! Gritou ele, girando nos calcanhares e disparando para longe com uma explosão de velocidade. Precisava se afastar o máximo possível das névoas corrosivas da liberação de fervura, ou seu corpo se dissolveria até não restar nem mesmo ossos. Os outros caçadores de recompensas não precisaram ser avisados 2 vezes. Um após o outro, seguiram a liderança de Amennu fugindo da área. Atrás deles, Ruto sorriu friamente, sua transformação de presa em predador completa. Vocês se esqueceram? A voz de Ruto soou calma, mas carregada de ameaça. Em seu pânico, vocês já inalaram bastante da minha liberação de fervura. Ela está percorrendo seus corpos enquanto falamos. Vocês não vão a lugar nenhum. Com um único salto, Ruto lançou-se no ar, diminuindo a distância entre ele e os caçadores em fuga. Ele não tinha intenção de deixá-los escapar. Se escapassem, exporiam sua localização, e esse era um risco que ele não podia correr. Não, ele os eliminaria ali mesmo, e então encontraria uma nova ilha para se esconder. A densa floresta passou como um borrão enquanto Amennu e seus homens corriam, sufocados pela dor enquanto a liberação da fervura os corroía por dentro. Amennu olhou para trás com o maxilar cerrado. Não vamos durar assim, pensou ele, com a mente a 1000 por hora, buscando um plano. Aquele desgraçado vai nos matar se não o perdermos. Cê chefe, gaguejou um dos caçadores com a voz trêmula. Tem alguém lá na frente. O quê? Amennu jogou a cabeça para frente. Através da névoa rodopiante, uma figura imponente surgiu, caminhando lentamente na direção deles. Quem diabos é esse? Sai da frente, gritou Amennu, a frustração transbordando. Sem hesitar, ele arremessou um punhado de shurikens para frente, cada uma carregada com marcadores explosivos. As shuriken cortavam o ar, cravando-se no chão e nas árvores próximas. Bum, bum, bum. Uma série de explosões abalou a área com fumaça e destroços se espalhando em todas as direções. Árvores foram reduzidas a pedaços e o solo ficou chamuscado. Mas de dentro da fumaça passos firmes e rítmicos emergiram. Toque, toque, toque. O coração de Amennu afundou quando a figura apareceu ilesa. O quê? Que diabos é isso? Ele engasgou. Diante dele estava um homem vestido de aço enegrecido da cabeça aos pés, sua estrutura imponente exalando uma presença opressiva. Era Kakuzu. Os olhos do caçador de recompensas se arregalaram em reconhecimento e terror. Ora, ora, disse Kakuzu, com um leve sorriso irônico nos lábios. Estamos no mesmo ramo, não é? Parece educado da minha parte me apresentar. Antes que alguém pudesse reagir, as mãos de Kakuzu se confundiram em uma série de sinais de mão, terminando em um instante. A eletricidade crepitou violentamente quando ele levantou um braço. Liberação de relâmpagos, lança do trovão. O ar pareceu vibrar enquanto um som agudo e penetrante enchia a floresta. Da mão de Kakuzu, formou-se uma lança de puro chakra elétrico, zumbindo com energia destrutiva. Esta técnica, disse Kakuzu com a voz calma, porém ríspida, é meu primeiro jutsu original. Considere-a um presente de despedida. A lança irrompeu de sua mão, avançando como uma águia em voo, rápida, implacável e mortal. As pupilas de Amennu dilataram-se e a imagem de um dragão de raios refletiu-se em seus olhos. É muito rápido. O instinto lhe gritava para se mover, mas a lança do trovão foi mais rápida. Antes que ele pudesse sequer pensar em um contra-ataque, ela já estava sobre ele. Não, não, não. Gritos encheram o ar enquanto a lança atravessava os caçadores, deixando destruição em seu rastro. Quando a lança do trovão estalou, foi como se uma fera primordial tivesse aberto sua enorme bocarra de relâmpagos, engolindo os caçadores de recompensas por inteiro. Os violentos arcos elétricos se entrelaçaram, serpenteando e contorcendo-se sobre seus corpos. Cada crepitar do relâmpago parecia como se as presas da fera os rasgassem repetidamente. A carne deles começou a queimar, seus rostos e qualquer pele exposta escurecendo até um negro carbonizado. Em poucos segundos, o poder devastador da lança do trovão se dissipou. Mas para os caçadores de recompensas, aqueles poucos segundos se estenderam pelo que pareceram séculos de tormento excruciante. Dos 4 restantes, um fora reduzido a uma casca imóvel de carne carbonizada deitado de bruços no chão. Uma brisa suave bastaria para reduzi-lo a cinzas. O corpo inteiro de outro estava negro como breu, exceto pelo branco absoluto de seus olhos sem vida e fixos, fitando o céu com olhar vazio. A agonia daqueles momentos fugazes fora gravada em sua expressão final. Apenas o líder dos caçadores de recompensas, Amennu, conseguiu sobreviver ao ataque inicial, ainda que por pouco. Ele jazia esparramado no chão, com o sangue acumulando-se sob o corpo e encharcando a terra. Tremendo, ergueu a mão, tentando debilmente levantar a cabeça. Seu rosto, uma mistura grotesca de carne queimada e sangue escorrendo, revelava uma história de sofrimento inimaginável. Seus lábios rachados e carbonizados moviam-se silenciosamente, como se ele tivesse algo a dizer. Acima dele, Kakuzu estava imponente, com sua estrutura imponente projetando uma sombra sobre o caçador derrotado. Ele olhou para o homem com a voz calma, mas transbordando um frio desdém. "Ah, minhas desculpas", disse Kakuzu com um tom de ironia sincero. "Parece que a técnica não foi poderosa o suficiente. Você ainda está se agarrando à vida, abandonado para suportar essa miséria. Erro meu." Enquanto falava, Kakuzu se abaixou e colocou a mão firmemente na cabeça trêmula de Amennu. "Vou me certificar de refinar o jutsu para a próxima vez", continuou ele com a voz firme.
Por enquanto, permita-me acabar com o seu sofrimento. Com um movimento rápido e experiente, Kakuzu girou a mão. Um estalo repugnante ecoou pela clareira quando a cabeça de Amenu foi arrancada para o lado, sua vida extinta instantaneamente. Tirando a poeira das mãos, Kakuzu se endireitou com uma expressão indecifrável. Com um único movimento, ele eliminou um competidor e abriu caminho em direção ao seu verdadeiro alvo. Seu olhar se desviou, fixando-se no ninja com uma recompensa de 30 milhões de RY. O homem estava pronto, com as mãos já formando selos, enquanto uma névoa de liberação de fervura borbulhava e sibilava ao redor de sua boca. Capítulo 68. O que mais pode me entreter? A estação de recompensas ficava longe o suficiente para não ser afetada pela técnica de liberação de relâmpago. Mas quando Ruto viu Kakuzu matar instantaneamente 5 caçadores de recompensas, sua expressão ficou significativamente mais séria. Este ninja imponente estava muito à frente de amadores como Amenu. Ruto já havia se conformado com essa realidade. Diante de um oponente tão formidável, Ruto optou por atacar primeiro. Em um instante, a área foi preenchida pela névoa fervente. Em meio minuto, o corpo de Kakuzu estava cercado pelo gás corrosivo. Você é forte, mas não é da terra da água, observou Ruto, com a voz firme. A julgar pela forma como endureceu seu corpo antes, aposto que é um usuário da liberação de terra. O ninja de Vagakuri, talvez? Kakuzu levantou-se lentamente com o olhar fixo em Ruto. Você não precisa saber disso. Tudo o que precisa entender é que estou aqui para te matar. Ruto não ficou surpreso com a resposta. Era o tipo de frase que ele já tinha ouvido inúmeras vezes antes. Kirigakuri pode existir há anos, mas internamente ainda é uma bagunça. Um forasteiro como você mexendo com as coisas não vai acabar bem. Kakuzu riu baixinho, cruzando os braços enquanto avaliava o jovem à sua frente. Havia alguma verdade nas palavras de Ruto. Com base nas informações que ele havia reunido no caminho para cá, somadas às últimas palavras de Amenu, estava claro que a recompensa de Ruto havia sido concedida por alguém de alto escalão em Kirigakuri. Se Ruto fosse mesmo um ninja desaparecido, a Vila da Névoa deveria ter lidado com ele internamente. Então, por que oferecer uma recompensa por ele no mercado clandestino? A situação cheirava a conspiração, e a recompensa de 30 milhões de Ryu era cercada de incerteza. Mas nada disso importava para Kakuzu, ele não era de recuar em detalhes. E liberação de fervura. Uma Kekkei Genkai, murmurou Kakuzu, estendendo a mão para sentir o ar. Enquanto seus dedos roçavam a névoa, ele notou a leve queimadura corrosiva. Lentamente voltou o olhar para Ruto. Então seu plano é usar essa técnica para me desgastar gradativamente. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais dano meu corpo sofrerá, aumentando suas chances de vitória. Estou certo? Ruto enrijeceu-se. Kakuzu o havia descoberto completamente. Mas e daí? A névoa o cercava havia quase 1 minuto. Os efeitos corrosivos começariam a aparecer em breve. Assim que Kakuzu desabasse, a vitória ainda seria sua. Kakuzu deu um sorriso irônico, com um brilho de diversão nos olhos. Sabe por que fiquei aqui conversando, mesmo sabendo das suas intenções? Ruto não tinha resposta nem se importava. Ele só queria que sua liberação de fervura fizesse efeito para... De repente, as pupilas de Ruto dilataram-se em choque. Isso não pode ser. A liberação de fervura estava funcionando. A mão exposta de Kakuzu começou a corroer, a pele visivelmente queimando. Mas a visão que se seguiu deixou Ruto horrorizada. Debaixo da carne em decomposição, incontáveis fios negros emergiram, reparando rapidamente o dano. Cada ponto corroído no corpo de Kakuzu, rosto, pescoço, braços, foi instantaneamente restaurado pela massa contorcida de tentáculos negros. Kakuzu permaneceu ali como uma torre de ferro inflexível, imóvel, como se desafiasse Ruto a continuar. Você não é humano, murmurou Ruto, dando um passo involuntário para trás. Sua garganta se apertou e, apesar do ar frio, o suor brotava em sua testa. E a observação afiada para um jonin de Kirigakuri, disse Kakuzu com um toque de sarcasmo, abaixando a mão enquanto esticava o pescoço casualmente. Mas chega de brincadeira. A liberação de fervura pode não ser capaz de corroer meu corpo, mas está prejudicando minha capa. Esta é a minha única, e andar por aí sem ela seria indecente. O tom de Kakuzu mudou, calmo, mas assustador. Então, você tem mais alguma coisa que possa me entreter? Ruto não disse nada, com todos os nervos à flor da pele enquanto observava Kakuzu. Se não, continuou Kakuzu com a voz sombria, então é a minha vez. Suas mãos se moveram em um borrão, formando uma série de selos mais rápido do que Ruto conseguia rastrear. Antes que Ruto pudesse reagir, a escuridão irrompeu da posição de Kakuzu, uma onda avassaladora de sombra se estendendo em sua direção. Ruto não hesitou. O instinto o acionou e ele saltou para trás, desesperado para evitar ser engolido pela escuridão que se alastrava. A reação dele não foi errada. Foi pura sobrevivência. Mas ele calculou mal. Este reino sombrio não era um ninjutsu físico, era um genjutsu, técnica de caminhada noturna escura. No momento em que Ruto viu o véu de escuridão descendo, ele já havia caído na ilusão. Não importava o quão rápido corresse, não conseguia escapar de ser engolido pela escuridão ao redor. Droga! Ruto parou de repente, plantando os pés firmemente no chão. Seu corpo ficou tenso, a mão esquerda segurando uma kunai enquanto a direita formava um selo defensivo. Ele examinou os arredores, apenas para perceber que o espaço ao seu redor havia se transformado em uma noite sem fim. Os olhos aguçados de Ruto, normalmente capazes de penetrar até mesmo a névoa mais densa, eram completamente inúteis naquela escuridão opressiva. No entanto, ele rapidamente se recompôs, abaixando ligeiramente o corpo. Seus pensamentos se clarearam e ele começou a analisar a situação. Essa escuridão cega minha visão, mas não bloqueia meus sentidos. Se for esse o caso, lutarei usando meus outros sentidos. Fechando os olhos, Ruto se concentrou inteiramente nos movimentos sutis ao seu redor, sentindo as menores mudanças no ar. Interessante.
Se é assim que você quer jogar, vamos continuar. Nas sombras, Kakuzu observava tudo com clareza. Com as mãos cruzadas à frente, um sorriso sinistro repuxava os cantos da boca. Bang, 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 bang. As orelhas de Ruto se contraíram ao ouvir o som de movimento. Seus sentidos se aguçaram, espalhando-se como ondas. Clones das sombras, pensou Ruto franzindo as sobrancelhas. Mas, por que parece que são tantos? Pelo menos 200, não 300? Isso faz parte do Genjutsu? Embora incerto sobre a cena à sua frente, Ruto não teve tempo para hesitar. Suas mãos se moveram em uma rápida sequência de selos. Liberação de água. Chakra fluiu até seus pés, e uma grande poça d'água se formou sob ele, ondulando em ondas caóticas e descontroladas. As correntes quebravam e se chocavam contra os arredores, destruindo tudo em seu caminho. Capítulo 69. A maior divisão entre os ninjas. Bum, bum, bum. A cada clone das sombras destruído por um ataque de liberação de água, o campo de batalha irrompia em nuvens de fumaça. Esse som já havia ecoado mais de 200 vezes. Ruto estava sob imensa pressão. Ele realmente não conseguia dizer se tudo aquilo era real ou uma ilusão elaborada. Nenhum ninja comum conseguiria produzir tantos clones das sombras, certo? Ruto franziu a testa profundamente, percebendo que havia entrado no ritmo de Kakuzu. No entanto, naquele momento crítico, ele só podia confiar em si mesmo. Sua resistência e chakra estavam sendo consumidos a uma velocidade alarmante. Mas então chegou o momento em que os olhos de Ruto se abriram de repente. A escuridão opressiva ao seu redor começou a se dissipar. Sua tática havia funcionado pelo menos em parte. Embora a técnica de caminhada na noite escura fosse um genjutsu de alto nível, ela tinha suas limitações. Nenhum genjutsu, exceto por exceções como Koto Amatsukami ou Tsukuyomi Infinito, poderia durar para sempre. Após vários minutos tensos, a técnica enfraqueceu significativamente. No momento em que sua visão clareou, Ruto viu o inimigo à sua frente. Suas pupilas se contraíram bruscamente e ele congelou em choque. Mais de 200 Kakuzus estavam na frente dele. Naquele instante, Ruto compreendeu. Aquele era um ninjutsu novo e inovador, muito além da sua compreensão. Mas de que adiantava entender agora? Uma rajada feroz rugiu atrás dele. A figura imponente de Kakuzu surgiu como um tigre emergindo da selva, pronto para devorar sua presa. Seu punho de ferro estava pronto para estilhaçar as costas de Ruto com um golpe devastador. Diante da morte iminente, Ruto cerrou os dentes e canalizou o chakra para os pés, girando bem a tempo. O punho de ferro negro, com a força de uma locomotiva em alta velocidade, avançou sobre ele com um rugido ensurdecedor. Estrondo. O impacto foi avassalador. Um golpe na cabeça ou no peito significaria morte instantânea. Desesperado, Ruto ergueu os braços para bloquear. Bang! No momento da colisão, Ruto sentiu os braços estalarem sob a força tremenda. Resistiu à dor lancinante e lutou para se manter em pé. Seus pés deslizando cavaram 2 sulcos profundos no chão, levantando uma nuvem de poeira que se fundiu com a névoa ao redor, transformando o campo de batalha em uma névoa ainda mais sombria. Ofegante, Ruto pendurou os braços quebrados frouxamente ao lado do corpo. A dor aguda e implacável percorreu seus nervos enquanto o sangue pingava do canto da boca. Tentou levantar a cabeça, mas se viu completamente esgotado. Naquele momento, uma verdade amarga tornou-se cristalina para ele. Quando se tornou ninja, Ruto ingenuamente acreditava que a maior diferença de habilidade era entre Genin e Jonin. Um Jonin conseguia derrotar um Genin com apenas alguns movimentos, e se tornar um Jonin competente era seu maior sonho. Com essa crença, Ruto dedicou-se a treinamentos e missões incansáveis buscando força. Ao longo do caminho, ele despertou o Kekkei Genkai de seu clã, liberação de fervura. Uma habilidade mortal que podia se fundir com o ar ao redor para matar inimigos silenciosamente. Somado ao ambiente perpetuamente envolto em névoa de Kirigakuri, Ruto desfrutava de uma vantagem natural. Sua força disparou e ele finalmente realizou seu sonho de se tornar um Jonin. No entanto, à medida que sua experiência crescia, ele começou a perceber uma nova verdade. A maior divisão entre os ninjas não era entre Genin e Jonin. Era entre Jonin e Jonin de elite. Anos antes, Ruto fora atraído para uma das conspirações mais sombrias da vila. Foi então que ele sentiu a disparidade pela primeira vez. Embora tivesse alguma habilidade, ainda estava longe de ser um Jonin de alto nível. Se um ninja de elite decidisse atacá-lo, ele não se sairia melhor que um Genin. A luta terminaria em poucos movimentos. Esse entendimento se solidificou quando ele enfrentou a presença avassaladora de Kakuzu. Ele não foi apenas superado, ele foi completamente superado. A aparição de Kakuzu selou seu destino, a morte. Mas Ruto se recusou a aceitar. Mesmo com a maior parte de suas forças esgotadas, ele não estava pronto para desistir. Cerrando os dentes, forçou-se a levantar a cabeça, determinado a acompanhar o próximo movimento de Kakuzu. Mas Kakuzu não estava em lugar nenhum. Desesperadamente, Ruto estendeu seus sentidos em todas as direções, mas o inimigo havia sumido. Abaixo. Ele olhou para baixo, alarmado, mas era tarde demais. Uma mão surgiu do chão e agarrou seu tornozelo com força. Liberação da terra. Técnica de decapitação. Batida. 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 Com o som de terra quebrando, Ruto foi arrastado para o subsolo. Seus braços já aleijados tornaram-se inúteis naquele espaço apertado, e até suas pernas ficaram imobilizadas. Kakuzu emergiu instantaneamente, parando diante da cabeça exposta de Ruto. Sua mão negra de ferro estendeu-se sem hesitar. Isso não era apenas para garantir a vitória, era calculado. Contra um Jonin com Kekkei Genkai, Kakuzu não arriscaria subestimar seu oponente. No mundo ninja, técnicas secretas eram tão numerosas quanto as estrelas. Perder uma recompensa de 30 milhões de ryo por descuido era impensável. Claro, Kakuzu sabia que isso não era suficiente.
A missão exigia que ele capturasse Ruto vivo. Se Ruto mordesse a língua e cometesse e morresse no meio do caminho, isso significaria um grande problema. Por isso, no momento em que Kakuzu apareceu, estendeu sua mão negra e férrea. Suas opções eram claras, ou tapar a boca de Ruto com um pano, ou remover seus dentes completamente, sem que ele pudesse morder a língua. Só então a missão estaria garantida. Não, por favor, não. A voz de Ruto tremeu quando a mão de Kakuzu se aproximou. Seu rosto empalideceu e ele balançou a cabeça furiosamente, como um tambor em meio a uma tempestade. O medo em seus olhos traía sua vontade desesperada de viver. Ele implorava para que Kakuzu o poupasse. Os olhos aguçados de Kakuzu se estreitaram ligeiramente. Sua mão parou no meio do movimento, mas não recuou, permanecendo pronta para conter qualquer tentativa repentina de automutilação. Mesmo assim, observando o desejo avassalador de Ruto de sobreviver, Kakuzu duvidou que ele tivesse coragem de continuar mordendo a própria língua. Um lampejo de intriga iluminou os olhos de Kakuzu. Era bem sabido no mundo shinobi que além do poder do ninjutsu, dois outros conceitos levavam as pessoas a extremos extraordinários, às vezes até a morte. Eram a vila e os laços. Inspirados por esses ideais, a maioria do shinobi agia sem medo, encarando a morte de frente. Mesmo os poucos que temiam a morte raramente demonstravam o nível de desespero e pânico que Ruto demonstrava agora. Qual é o problema? Kirigakuri não lhe ensinou que, como shinobi, você nunca deve demonstrar fraqueza diante da morte. A voz de Kakuzu carregava um tom de zombaria ao se lembrar de seu próprio treinamento em Takigakuri. Ser shinobi era uma profissão implacável. Eles não eram feitos para ter sentimentos, nem deveriam deixar que as emoções influenciassem suas decisões. Obediência às ordens e a conclusão das missões eram suas únicas preocupações. Kakuzu imaginou que o treinamento de Kirigakuri não se afastaria muito dos princípios de Takigakuri, mas a reação de Ruto o surpreendeu. Ao ouvir as palavras de Kakuzu, Ruto mordeu o lábio e abaixou a cabeça, não como um prelúdio para morder a língua, mas como se estivesse lutando contra uma intensa luta interna. Após um momento de tensão, ergueu a cabeça com um olhar resoluto, como se tivesse tomado uma decisão. Esse tipo de vila. Não preciso morrer por ela. A voz de Ruto falhou, seu tom carregado de emoção. Por quê? Porque quem colocou a recompensa pela minha cabeça não é outro senão Mizukage. Capítulo 70. O início da névoa sangrenta. País das Águas, Ilha Shinri. Localizada na região sudoeste do País das Águas, a Ilha Shinri era famosa por seu vasto lago central, o Lago Shinri. Esse colossal corpo de água doce fornecia recursos abundantes, tornando a ilha um polo importante para moradores e comerciantes. No entanto, há uma semana, uma explosão estrondosa interrompeu a tranquilidade enquanto um grupo de shinobi de Kirigakuri passava por ali. Logo depois, mais tropas de Kirigakuri chegaram, ordenando que todos os civis evacuassem imediatamente. A expulsão abrupta e inexplicável deixou muitos moradores frustrados, mas eles não tiveram escolha a não ser obedecer. Agora a ilha estava desprovida de sua agitação habitual, ocupada apenas por shinobi. De pé sobre as águas calmas do lago Shinri, Mizukage Byakuren olhava para frente com os olhos fechados e os braços cruzados. O jeta de madeira em seus pés repousava suavemente sobre a superfície da água, um testemunho de sua maestria. Atrás dele estava seu leal discípulo, Shi, um homem corpulento com manchas azuis no rosto e óculos vermelhos marcantes. Senhor Mizukage, Shi começou respeitosamente, reuni todas as informações conforme as instruções. Ele continuou. Confirmamos que o Três Caudas é de fato uma das bestas com cauda mais singulares entre as 9. Antes de ser capturado, vivia nos mares do sul do País das Águas, demonstrando uma afinidade natural pela água. Seja selado em um pergaminho ou dentro de um jinchiki, desde que esteja perto da água, tende a enlouquecer. Se o hospedeiro não tiver controle, o Três Caudas inevitavelmente se libertará. Os olhos de Byakuren se abriram lentamente com o relato, e seu olho esquerdo marcado pela cicatriz acrescentou um tom ameaçador à sua expressão. Ele refletiu sobre a informação antes de falar em tom deliberado. Então, a conexão do Três Caudas com a água o torna propenso a ataques de fúria, permitindo que ele se liberte de seus selos? Sim, Sr. Mizukage, confirmou Shi. Com isso, Byakuren de repente soltou uma risada estrondosa que ecoou pelo lago. Por que está rindo, Sr. Mizukage? Shi perguntou nervosamente. Um pensamento divertido me ocorreu, respondeu Byakuren com um sorriso malicioso no rosto. E se selássemos o Três Caudas como um shinobi comum e os enviássemos em uma missão diplomática para outra nação? Encontre um lugar com bastante água e deixe a natureza fazer o resto. O Três Caudas emergiria com seu imenso chakra destruindo a vila. Imagine o caos que poderíamos desencadear. Shi engoliu em seco, o suor se formando em sua testa enquanto ouvia o plano de Byakuren. A audácia do Mizukage era aterrorizante. Lorde Mizukage, o mundo shinobi acaba de se estabelecer em paz. Não seria mais sensato? Sua voz falhou quando ele percebeu a expressão sombria no rosto de Byakuren. Você acha que eu não sei disso? Byakuren disparou com o humor azedando. Se as circunstâncias permitissem, ele teria posto em prática sua ideia sem hesitar, mirando em Iwagakuri. As relações entre Kirigakuri e Iwagakuri estavam em seu pior momento, e Byakuren ainda guardava rancor da última cúpula dos 5 Kages. Ele havia competido pelo 8 Caudas, sabendo de sua afinidade com a água, e estava prestes a reivindicá-lo quando Tsuchikage Ishikawa interveio, aliando-se ao Raikage e ajudando-o a capturar a fera. No final, Kirigakuri ficou apenas com o 3 Caudas e os 6 Caudas. Embora enfurecido, Byakuren lembrou-se de seus deveres como Mizukage. A era dos estados combatentes havia acabado recentemente, e uma guerra prematura poderia desestabilizar tudo. Além disso, Kirigakuri ainda não estava unificada. Como está a vila? Perguntou Byakuren com um tom mais frio agora.
Shi abaixou a cabeça ainda mais com a voz contida. O clã Yuki se submeteu à nossa autoridade, mas o clã Kaguya permanece inquieto, constantemente instigando conflitos. Quanto ao clã Zuki, eles continuam isolados. Não nos provocarão, mas também não nos ajudarão. Os outros clãs de linhagem estão estáveis por enquanto. Um rosnado baixo escapou da garganta de Byakuren enquanto ele assimilava o relatório. Tendo visitado outras vilas como Konogakakuri, Iwagakuri e Komogakuri, ele tinha plena consciência dos desafios singulares de Kirigakuri. Ao contrário dos territórios predominantemente terrestres das outras nações, o país das águas era composto por inúmeras ilhas, cada uma com seus próprios costumes e cultura. Essa diversidade gerava divisão, não unidade. Byakuren ansiava por uma Kirigakuri tão unificada quanto seus rivais, onde todos os clãs se unissem contra ameaças externas. Mas alcançar tal coesão levaria tempo, e ele sabia que sua prioridade imediata era consolidar a estabilidade interna. Muito bem, disse ele por fim. Se não conseguimos nem unir nosso próprio povo, não adianta sonhar com conquistas externas. Por enquanto, focamos em nós mesmos. Shi assentiu, embora ainda houvesse inquietação em seu coração. O caminho à frente de Kirigakuri era cheio de desafios, mas sob a vontade férrea de Byakuren, uma coisa era certa. Sangue correria antes que a névoa sangrenta pudesse realmente surgir. O clã Kaguya? Não vale a pena se preocupar com esses idiotas sem cérebro. Contanto que não causem uma grande rebelião, deixe-os fazer o que quiserem. No entanto, o clã Ozuki é outra história. Eles são astutos e notoriamente desobedientes. Certifique-se de que alguém os vigie de perto. Entendido. A propósito, aquele traidor Ruto já foi pego? Ao ouvir Ruto, Shi não respondeu imediatamente. Em vez disso, formou uma série de selos de mão, enviando uma onda de chakra para sentir a área ao redor. Depois de um momento, respondeu. Mizukage-sama, de acordo com as últimas informações, o caçador de recompensas deve nos entregar Ruto hoje. Sem vento já foi enviado para cuidar dos preparativos. Ao ouvir isso, Byakuren soltou um bufo frio. Aquele traidor, Ruto, a perda do Três Caudas é inteiramente culpa dele. Fracassar na missão e depois ter a audácia de desertar? Imperdoável. O incidente em que o Três Caudas enlouqueceu durante o transporte fora inesperado, mas Byakuren não estava particularmente preocupado. A fera sempre poderia ser recapturada. Quanto a Ruto, o encarregado da missão, Byakuren já havia decidido fazer dele um exemplo. O fato de Ruto ser um shinobi com uma Kekkei Genkai o tornava um bode expiatório ainda mais perfeito. Ele é o último membro remanescente do clã, não é? Byakuren refletiu em voz alta. Assim que o capturarmos, eu o interrogarei pessoalmente. Seu destino servirá de aviso para todos os outros clãs. Os pensamentos de Byakuren retornaram à realidade enquanto seu olhar pousava no lago à sua frente. Em sua mente, ele já conseguia visualizar a enorme besta com cauda espreitando sob a superfície. Como está a equipe de selagem? Ele perguntou. Está tudo pronto, Mizukage-sama garantiu Shi. A equipe de barreira e a equipe de selamento estão totalmente preparadas. No entanto, já que estamos lidando com o Três Caudas, devemos considerar enviar forças adicionais da vila? Isso não será necessário, respondeu Byakuren com um aceno de mão, dispensando-o. Seus passos eram medidos enquanto se aproximava do lago, com o olhar fixo nas águas serenas à sua frente. À beira do lago, 10 habilidosos shinobi de Kirigakuri, todos escolhidos pessoalmente por Byakuren por sua perícia em jutsus de selamento, estavam ocupados finalizando a intrincada barreira. Uma vez que o selamento estivesse completo, o Três Caudas, Izobu, estaria praticamente preso. Claro, Byakuren havia cogitado brevemente a possibilidade de o selo falhar. Afinal, Izobu era uma besta com cauda. Mas esse pensamento perdurou por apenas um instante. Uma mera fera, zombou Byakuren. Admito que suas reservas de chakra são imensas, mas além disso, não é nada impressionante. Se conseguir se libertar novamente, eu mesmo subjugarei. Byakuren descruzou os braços, estendendo as mãos lentamente. Em sua palma, um símbolo amarelo semelhante a um olho começou a se formar, pulsando fracamente com poder. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.